Olá pessoal, eu sou o PH Pereira do canal Teologizando. De antemão, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e interagir aqui conosco no nosso canal, que isso nos ajuda bastante, tá bom? Eu também gostaria de lembrar para vocês sobre o meu livro Contra o Legalismo, Combatendo uma Velha e Ardilosa Heresia. Questões do tipo bebidas alcoólicas, fumo, tatuagens, músicas seculares, jogos, até a questão do jejum eu trato nesse livro, né? Muitos temas aí que são polêmicos entre os evangélicos. Eu trabalho nessas questões de maneira teológica, exegética, hermenêutica e histórica também, né? Eu gosto muito dessa parte da história da igreja, tá? Meus irmãos, de forma breve aqui, assim como que de relâmpago, eu gostaria de pensar com vocês sobre esse tema muito importante. Eu recebi como sugestão de um colega de trabalho, eu aproveito para mandar um abraço para ele, o Gessé, né, um dos colegas de trabalho, né, e a gente estava conversando sobre esse assunto, e na correria não deu de comentar de forma mais clara e específica, né? Vocês sabem, correria de trabalho, então eu me esforcei para resumir a ideia e eu não gosto muito de fazer isso, eu gosto de explicar tintim por tintim as coisas. Mas eu gostaria de mandar um abraço para o Gessé, né? E como sugestão de assunto e tema, ele me sugeriu esse, eu gostaria de pensar, discorrer um pouquinho com vocês, tá bom? O que vem depois da morte? Existe pelo menos quatro posições em relação a isso, quatro entendimentos em relação a isso. Existem grupos, por exemplo, que dizem que quando morre acabou, né? Talvez essa é uma ideia, né? Uma ideia bem popular nossa, né? Que são chamados materialistas, que dizem assim: olha, morreu, acabou, não existe céu, não existe inferno, né? Muito menos purgatório, não existe nada disso, morreu, acabou, né? O problema é que as pessoas precisam apresentar provas e evidências dessa teoria, né? Dessa ideia de que morreu, acabou, tá? Morreu, acabou, mas me dê provas que podem me convencer de que realmente você está com a verdade, você está com a razão. A sua teoria tem embasamento, tem fundamentação. Nós como cristãos, embasamos, fundamentamos o que cremos através da palavra de Deus. Para um cristão professo, ele tem a Bíblia como verdade absoluta, como única regra de fé e prática. Portanto, ele não vai argumentar com base no Alcorão, por exemplo. Ele não vai argumentar com base em literaturas pseudepígrafos, não. Ele vai argumentar com base na Escritura. Por quê? Porque ele crê realmente, piamente, que a Bíblia é inerrante, infalível, a palavra de Deus, né? Então não tem como argumentar com outro livro, tem que argumentar com a Bíblia, tá? Então o cristão ele vai apresentar porque crê que existe um céu e um inferno com base no texto bíblico. Nós fazemos teologia a partir do texto bíblico, não com base em crenças, crendices, achismos. Eu penso assim, eu acho assim, deduzo assim, aquilato assim, questiono assim. Não, o cristão, ele argumenta com base no texto bíblico. O cristão de verdade, o cristão verdadeiro, tá? O cristão maduro, ele argumenta com base na escritura. Ponto final. Então, os materialistas, quando dizem ou afirmam morreu, acabou, ele tem que apresentar provas. E aí nós perguntamos: quais são as provas? Quais são as evidências de que morreu, acabou? Né? Então, é preciso. Agora, nós como cristãos, nós não vamos perder nada. Por exemplo, nós cremos na existência de um céu e de um inferno. E um cristão, quando morrer, ele vai para o céu. Né? Mas se acaso estivermos errados, se acaso a Bíblia é uma farsa, se acaso os textos bíblicos são inverdades, nós não iremos perder nada com isso. Nós cremos e acreditamos nisso, mas se acaso não existir um céu, isso é um conto de fadas, né? Nós realmente não perderemos nada com isso.
Porém, se você, caro materialista, diz, morreu e acabou, e ao acordar na eternidade, deparar-se com o inferno, aí sim, meu amigo, vai ser complicado para o teu lado. Então é bom você não arriscar, não é? É bom você não arriscar. Existe o segundo grupo, é bem popular também, aqui no Brasil principalmente tem muita força, né? Que acreditam na reencarnação, né? Reencarnação, idas e vindas ao mundo por várias vezes, né? Morre e reencarna, entra em um corpo físico novamente, vai até atingir a perfeição, ao karma, né? E eles dizem que quando morre tem que reencarnar. Inclusive essa gente até cita texto bíblico, né? Por exemplo, João 3:5, quando Jesus fala, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, né? Então, eu não sei como é que eles conseguem argumentar nesse sentido, porque o texto não fala sobre reencarnação. Pelo contrário, Jesus, numa conversa que ele estava tendo com Nicodemos ali, ele está falando de regeneração e não reencarnação. Regeneração é diferente. Regeneração significa nascer de novo, receber um novo coração, ok? Tem nada a ver com reencarnação ali. Se Jesus quisesse falar sobre reencarnação no texto de João 3:5, ele não falaria assim, aquele que não nascer da água e do Espírito, ou uma outra expressão que Jesus usa, aquele que não nascer de novo, né? Que a expressão no grego traz a ideia de nascer do alto, isto é, nascer de cima, nascer de Deus, receber um novo coração, né? Então, se Jesus quisesse defender a doutrina da reencarnação espírita, ele não diria assim, aquele que não nascer de novo, né? E pronto. Ele falaria assim, aquele que não nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. 7 vezes, como eles defendem. Tem que morrer e reencarnar, e de novo, e de novo, de novo, 7 vezes, até atingir a perfeição. Então, se Jesus quisesse defender a reencarnação, ele usaria expressões desse tipo, aquele que não nascer de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e pronto. Mas ele não fala sobre isso. Ele diz aquele que não nascer de novo. A expressão nascer da água e do Espírito, embora existem divergências no campo da teologia, mas a interpretação mais coerente, ortodoxa, de acordo com o contexto, é o que é o nascer da água e do Espírito. É nascer do próprio Espírito Santo. É nascer do próprio Deus. PH, mas o texto fala sobre a água e a água na Bíblia. Eu vou defender isso, eu defendo isso, que a água na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo, como por exemplo João 7, 37, 38, 39. Né? Então o texto repetiu por 2 vezes. Desculpa, o texto repetiu por 2 vezes aquele que não nascer do Espírito, já que a água é um símbolo do Espírito Santo. Porque Jesus falou, aquele que não nascer da água e do Espírito. É que na nossa interpretação aqui, na tradução da língua em português, nós quando encontramos o texto bíblico, o E ali, né, aquele que não nascer da água e do Espírito, parece que há uma distinção de palavras. Mas no texto grego, a expressão E, que é a expressão grega que aparece lá no original, kai, né, que foi traduzida como E, o kai, segundo os exegetas, também pode ser traduzido como isto é. Então, o kai no grego, ou seja, isto é, ele é como se fosse uma nota explicativa. Então, quando Jesus disse aquele que não nascer da água e do grego kai, ou seja, isto é, do Espírito, ele está querendo fazer um comentário extra, dar uma nota explicativa. Quer dizer, aquele que não nascer da água, isto é, do Espírito. A melhor tradução seria esta. Então, quem é que nasce da água? O que quer dizer a água, essa expressão misteriosa? A água quer dizer, isto é, do Espírito. Essa é a melhor tradução ali de João 3:5. E isso nós vemos confirmado, por exemplo, em versos posteriores, verso de número 8, quando Jesus vai enfatizar o Espírito, nascer do Espírito, não menciona mais água. Quando Jesus disse, o vento sopra onde quer e ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Jesus não menciona mais a água, mas enfatiza agora o nascer do Espírito.
eu penso que é a interpretação mais coerente, né? Então, a doutrina da reencarnação também não tem embasamento. Hebreus 9:27 é muito claro em afirmar: aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Esse é um dos textos clássicos chaves em nossa defesa, né? Aí eles podem argumentar dizendo: bom, mas existem casos na Bíblia de pessoas que morreram e voltaram novamente, como Lázaro. Bom, mas mesmo essas pessoas que morreram e ressuscitaram de novo, note, ressuscitaram e não reencarnaram, né? Perceba que mesmo elas ressuscitando novamente, por um milagre de Deus, elas morreram de novo e nunca mais a Bíblia registra um evento sequer que elas novamente voltaram à vida, né? Então, existe a regra na Bíblia. A regra é: aos homens está ordenado morrer uma só vez. Mas existem as exceções. Toda regra existe uma exceção, e a exceção é Lázaro, a exceção é a filha de Jairo, que Jesus ressuscitou, a exceção são aqueles mortos que ressuscitaram quando Jesus morreu na cruz, e assim por diante. Então há exceções. Mas existe um terceiro posicionamento, um terceiro grupo, que acredita no sono da alma. Ou seja, quando morre, tanto salvos quanto não salvos, eles estão dormindo, né? Eles estão num sono profundo. A Bíblia não mostra isso. A Bíblia mostra que quando o homem morre, o corpo vai para a terra, volta para o pó, se desintegra. E o espírito ou a alma segue ao juízo. Isso nós temos N exemplos na Bíblia de pessoas que eram salvas, como não salvas, que não estavam inconscientes, mas estavam muito bem conscientes. Não estavam dormindo. Por exemplo, Jesus falou ao ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. A ideia que se tem de um paraíso: vamos para o paraíso, a gente vai para dormir no paraíso? Não, a gente vai para ter um descanso, obviamente, mas não para dormir, né? Não para ficar deitado eternamente em berço esplêndido, dormindo, roncando. Não. A gente vai para, no mínimo, se divertir, para brincar. Ah, vamos para Disney. Quem é que vai para Disney para dormir? Então Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje estarás comigo no paraíso. E quem vai para o paraíso não vai para ficar dormindo eternamente, né? Um outro texto seria o texto de Paulo em 2 Coríntios 5 e 8, quando Paulo deseja, anseia deixar esse corpo, essa matéria, para estar com o Senhor. Estar com o Senhor, ele não tinha a esperança de estar com o Senhor dormindo. Ele estaria com o Senhor para aproveitar todo o tempo de glória, de gozo, de alegria e paz indescritível. Apocalipse 6 e 9 também é dito que as almas estavam debaixo do altar de Deus, a alma dos mortos, dos mártires, né? E clamando por vingança. E eles oravam, eles suplicavam. Obviamente não estavam dormindo. Mateus 17. Aparece para Jesus e para Pedro, Tiago e João, Moisés e Elias, que já estavam mortos há muito tempo. E eles aparecem, inclusive Moisés e Elias conversam com eles, não estavam dormindo. Alguém que está dormindo vai conversar, né? Você pensa, um sonâmbulo. O sonâmbulo não tem essa consciência que Moisés e Elias têm ali naquele texto de Mateus 17. Né? Davi, semelhantemente, segundo Samuel 12, 21, 22 e 23, ele tinha o desejo de, quando o bebê dele morreu, de estar com ele. Ele diz: eu vou até ele. A esperança que ele tem é de consciência ali. A parábola do rico Lázaro, em Lucas 16, a partir do verso 19 até o 31, nós temos tanto o rico quanto o Lázaro conscientes, muito bem conscientes. Então existem passagens bíblicas que confirmam isso. Existe um quarto posicionamento que é talvez bem popular agora, né? Que diz que os que morrem descansaram. Descansaram no sentido de pararam de sofrer, tiveram uma boa vida, né? E esse eu ouço muito, independentemente de como o cidadão foi em vida. Não importa se ele era um bandido, se era um vagabundo, se foi um estuprador, se foi um homossexual que era conivente na prática a vida toda, né? E não importa se foi um blasfemo, se foi um ateu, alguém que ridicularizou o evangelho, o cristianismo, que cuspiu na Bíblia. Não importa se foi um velhaco, não importa se foi um mau pagador, um péssimo pai, um péssimo funcionário,
um demônio de um patrão, não importa. Ele morreu, ele virou santo, virou anjo. A Bíblia não aponta para isso. A Bíblia diz que existe, enquanto estiver em vida, a necessidade de se crer em Cristo, de se crer em Evangelho, de ouvir a boa pregação do Evangelho por outrem, de reconhecer o estado de pecador e de confessar a Jesus como seu Salvador e posteriormente como seu Senhor. Existe essa necessidade. Marcos 16, crê no Senhor Jesus. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A Bíblia aponta para essa realidade de se crer em Cristo para ser salvo. Se o cidadão creu em Cristo, em vida ele foi salvo. Ele não creu, a Bíblia é muito clara. E eu, como cristão, tenho que, mesmo muitas das vezes não concordando, mas a Bíblia é o livro de Deus, eu tenho de dar o braço a torcer. A Bíblia diz que quem crê é salvo, quem não crê não é salvo e vai para o inferno. Receber a justa ira de Deus sobre ele. Percebe? É o que diz o texto bíblico, é o que diz a Bíblia, tá? Então, o cristão professo, ele crê na existência e na realidade de um céu e de um inferno. Existem textos bíblicos que nós usamos para fundamentar isso, e eu precisaria de muito tempo, muitas horas, para analisar texto por texto, versículo por versículo, sobre a existência e a realidade de céu, de inferno e tudo mais, as suas terminologias, e por aí vai. Eu precisaria de muito tempo para fundamentar. Mas existem esses 4 posicionamentos sobre o que vem depois da morte, o que acontece depois da morte. Os materialistas, os que creem na reencarnação, aqueles que defendem o sono da alma e os que creem numa boa vida, mesmo que o cidadão foi uma porcaria de gente, eles dizem ele morreu, mas ele descansou. Não importa o histórico dele quando ele esteve em vida. Né? Existem esses 4 posicionamentos e existe o posicionamento dos cristãos que se fundamentam em textos bíblicos, em exegese e em hermenêutica. Tá bom? Eu espero tê-los ajudado. Abraço.